A torcida azulina tá em êxtase. E não é pra menos. Depois de um começo turbulento na Série B, o clube do Remo engrenou e, com a vitória suada por 1-0 sobre o Operário, em Ponta Grossa, voltou a sonhar alto. Um golaço de Jaderson, aos 45 do segundo tempo, garantiu os 3 pontos e colocou o Leão a apenas 3 pontinhos do G4. 3 pontos. É isso mesmo. E o detalhe é que o autor do gol, além de decisivo em campo, tá prestes a ser papai. Parabéns, Jaderson. Vida nova dentro e fora dos gramados. Mas não foi só o placar que empolgou. O que se viu foi um time mais competitivo, com personalidade fora de casa e, acima de tudo, com postura diferente da que vinha sendo apresentada. A mudança de atitude tem nome: Guto Ferreira. O treinador chegou e, com pouco tempo de trabalho, já conseguiu fazer o time acreditar, se organizar e lutar até o último minuto. O gol da vitória, inclusive, nasce de uma decisão ousada de Guto. Ele poderia ter se contentado com o empate, como muitos fariam fora de casa, ainda mais enfrentando um time que estava invicto a 7 jogos. Mas não. Ele foi pra cima. Colocou Jaderson em campo aos 41 e foi premiado com o gol da vitória. O futebol é isso. Quem não se arrisca, não colhe. E vamos ser sinceros, não foi um jogo bonito. Nenhum dos dois times brilhou com a bola nos pés. Mas dentro do que a partida ofereceu, o Remo soube se portar, soube sofrer quando precisou e soube ser cirúrgico quando teve a chance. Isso é maturidade de Série B. Isso é saber competir. E não é qualquer time que vai até Ponta Grossa e arranca uma vitória. O Operário vinha embalado, jogando bem em casa, pressionando. E o Remo suportou tudo isso. Cresceu no momento certo, fez o que precisava ser feito e voltou para Belém com uma vitória que pode mudar os rumos do campeonato. Essa vitória devolveu mais do que 3 pontos. Devolveu confiança. Devolveu autoestima ao elenco, à torcida, à diretoria. Devolveu esperança. O torcedor começa a fazer contas, a olhar a tabela e ver que, dos 8 jogos restantes, 5 são em Belém. E se fizer o dever de casa, se conquistar esses 15 pontos diante da sua torcida, o Leão entra de vez na briga pelo acesso. Claro que tem pedreira no caminho. Fora de casa, ainda tem confronto contra times como Cuiabá e Novo Horizontino, que estão ali, rondando o G4. Mas tem confronto direto em casa também. Tem Atlético Paranaense, tem Chapecoense, tem Goiás. Todos esses jogos em Belém. Todos decisivos. Todos com clima de final. E é aí que entra o peso da torcida. O Remo não vai jogar sozinho. O torcedor azulino entendeu o momento, abraçou o time e transformou o Baenão em um caldeirão. E mesmo sem o Mangueirão disponível, a atmosfera em Belém tem sido de decisão. E vai ser ainda mais na próxima quinta-feira, quando o Leão encara o Atlético Paranaense. Jogo grande. Clima de guerra. Jogo para entrar com sangue nos olhos, para não deixar o adversário respirar. E o Guto sabe disso. Já começou a preparar o time, já começou a ajustar o elenco fisicamente, porque depois desse jogo vem o clássico contra o Paysandu, que pode ser o ponto de virada definitivo. O mais impressionante é que o elenco do Remo, que parecia limitado, agora começa a mostrar alternativas. Jaderson voltou a ser decisivo. João Pedro entrou bem contra o CRB. Pedro Castro, que muitos torceram o nariz, entrou e deu consistência ao meio de campo. E o próprio Guto Ferreira já mostrou que não tem medo de cortar quem não está rendendo. Natan e Cantilo, por exemplo, ficaram fora do último jogo. Não por lesão, mas por escolha técnica. Simplesmente porque não estavam entregando o que o treinador exige em termos de intensidade. Isso é gestão. Isso é comando. E é isso que está fazendo a diferença. E se a torcida está empolgada agora, imagina se o Remo vencer o Atlético Paranaense e o clássico contra o Papão? O Baenão vai explodir. Vai faltar ingresso. E aí a discussão sobre o preço dos ingressos, que hoje gira em torno de R$ 120, vai parecer detalhe. Torcedor quer ver o time vencer. Quer ver o time brigar lá em cima.
E se o Remo embalar, ninguém segura. É claro que tem que ter responsabilidade, que o torcedor também precisa ser valorizado com políticas de sócio-torcedor mais acessíveis. Mas nesse momento, a vibe é de festa, é de acreditar. O torcedor azulino tem memória. Lembra de quando o clube vagava na Série C, sem divisão, sem esperança. Lembra do sufoco para não cair. E agora, vendo o time com chances reais de subir, é impossível não se empolgar. O mais interessante é que o Remo está crescendo no momento certo. Tem time que dispara no começo do campeonato e depois despenca. O Remo fez o caminho contrário. Começou mal, trocou de treinador, fez ajustes pontuais e agora começa a apresentar um futebol competitivo, sólido, com alternativas táticas. E isso num campeonato como a Série B, onde tudo é decidido nos detalhes, é fundamental. Ter elenco, ter banco, ter variação de jogo. E Guto Ferreira tem mostrado que sabe fazer isso. Sabe montar estratégia, sabe ler o jogo, sabe reagir. E tem mais, o psicológico conta demais nessa reta final. Não basta ter técnica. Tem que ter nervo. Tem que saber lidar com pressão, com estádio lotado, com adversário direto. E aí o Remo leva vantagem. Porque além da força da torcida, o grupo começa a se mostrar maduro. A vitória contra o Operário foi um retrato disso. Um jogo truncado, difícil, num campo hostil, contra um adversário direto. E o Remo foi lá, aguentou o tranco e matou no final. Coisa de time que quer subir. Coisa de time que entendeu que cada ponto agora vale ouro. Claro, o caminho ainda é longo. Tem pedreiras pela frente. Mas o que antes era apenas um sonho distante, agora é uma possibilidade real. O Leão tá na briga. E tá mordendo forte. Tá mostrando que pode sim, que tem time, que tem treinador, que tem torcida e que, acima de tudo, tem vontade. Porque subir para a Série A não é só questão de qualidade técnica. É questão de entrega, de alma, de acreditar até o fim. E o Remo tá fazendo exatamente isso. Tá jogando cada partida como se fosse a última. Tá transformando suor em ponto, raça em resultado. E isso, no fim das contas, é o que separa os times que sobem dos que ficam pelo caminho. E aí, quando a gente olha para frente e vê a tabela, percebe que o clube do Remo não tá apenas brigando por uma vaga entre os 4 primeiros. O Remo tá brigando contra o tempo, contra os próprios fantasmas do passado recente, contra tudo aquilo que desacreditava no projeto. Essa reta final de Série B não é só uma disputa por pontos. É uma corrida por afirmação. É a chance do Leão Azul se reencontrar com sua grandeza, com sua torcida, com o protagonismo que sempre teve no norte do país, mas que por muitos anos foi sufocado por administrações ruins, por gestões amadoras, por decisões equivocadas dentro e fora de campo. Só que agora é diferente. O clube respira outro ar. E mesmo com limitações estruturais, como a ausência do Mangueirão, que sem dúvida traria um poder de mobilização ainda maior para a torcida, o Baenão virou um verdadeiro caldeirão. Tem sido ali, no coração de Belém, que o Remo tem conseguido reacender a chama da esperança no peito do torcedor. E é dentro desse estádio que o time vai ter a missão de transformar apoio em pontos, empolgação em desempenho e festa em classificação. Os próximos jogos vão exigir não só qualidade técnica, mas também um preparo físico absurdo. A sequência contra Atlético Paranaense e Paysandu é daquelas que pode definir o futuro do campeonato para o Remo. 2 jogos com peso de final, com clima de clássico, com rivalidade à flor da pele e com a pressão da obrigação de vencer. É por isso que a gestão do elenco agora vai ser crucial. O Guto vai ter que rodar peças, ajustar minutagem, pensar estrategicamente quem joga e quem descansa. Porque não adianta só colocar os melhores em campo, é preciso colocar os mais inteiros, os que vão conseguir entregar intensidade do primeiro ao último minuto. E nesse ponto, o trabalho de bastidor começa a aparecer. A preparação física tem sido mais exigente, os treinamentos mais focados, e o próprio treinador já mostrou que não vai titubear em deixar de fora quem não estiver correspondendo. Nathan Santos e Cantillo são exemplos claros disso. São jogadores que têm qualidade com a bola nos pés, mas que, sem ela, não conseguem acompanhar o ritmo da partida.
E em um momento decisivo como esse, não dá para carregar jogador. Quem não corre, não joga. Quem não entrega, fica de fora. É por isso que nomes como Marcelinho, Pedro Castro, João Pedro e o próprio Jaderson ganham força. São jogadores que entenderam o momento e, mesmo saindo do banco, entraram ligados, com fome, com disposição. E isso faz toda a diferença. Futebol é coletivo. É construção. E a diferença entre subir ou ficar pelo caminho muitas vezes está ali, nos detalhes, em quem aceita o papel que o momento exige. O cara pode não ser titular absoluto, mas se ele estiver pronto quando for chamado, ele vira a peça-chave. E é exatamente isso que o Guto tem conseguido construir. Um grupo competitivo, com gente disposta a correr, a se doar, a entender que o momento é histórico. O Jaderson, por exemplo, é um caso emblemático. Veio desacreditado, passou um bom tempo sendo criticado, oscilou muito em campo, mas agora, na reta final, surge como uma das armas do time. E mais do que o gol contra o Operário, o que chama atenção é a atitude. A entrega. A postura. O cara entrou com vontade, com intensidade, e foi premiado com o gol. Isso contagia. Isso puxa os outros. Quando um jogador entra e faz a diferença, os que estão no banco entendem que também podem ter sua chance. E isso eleva o nível de competitividade interna, que é exatamente o que um clube precisa para crescer no momento mais decisivo da temporada. Outro ponto que merece destaque é o amadurecimento tático do time. Com Antônio Oliveira, o Remo era um time que muitas vezes vencia, mas sem convencer. Ganhava porque o adversário era inferior ou por um lampejo individual, mas não por construção. Com Guto, não. O time tem padrão. Tem organização defensiva. Tem variações no meio. Sabe sofrer sem perder a cabeça. Sabe esperar o momento certo de atacar. E isso, em uma competição tão equilibrada como a Série B, é o que separa os times que vão brigar até o fim daqueles que só participam. A gente também precisa falar da tabela. O Remo tem 3 jogos fora de casa até o fim do campeonato, e todos eles são complicados. Enfrenta o Cuiabá, o Novo Horizontino e o Avaí, times que, dependendo da rodada, ainda podem estar brigando por alguma coisa. Mas o detalhe é que esses confrontos acontecem num cenário onde o Remo pode já ter feito o dever de casa. Se garantir os 15 pontos dentro do Baenão, pode viajar mais leve, com menos pressão, podendo até buscar empates fora que façam a diferença na conta final. E mesmo que precise vencer um jogo fora, o momento psicológico do time aponta para um grupo que acredita, que sabe que pode encarar qualquer um. E é aí que entra o fator emocional. Porque essa campanha do Remo é também um reencontro com a própria história. Um time que passou anos fora das divisões de elite, que sofreu para voltar a se reestruturar, que teve que engolir temporadas medíocres e eliminações traumáticas. E agora, de repente, vê-se diante da possibilidade real de voltar à Série A. Isso mexe com o clube como um todo. Mexe com o torcedor, que redescobre o prazer de ir ao estádio com o time brigando na parte de cima. Mexe com a imprensa local, que volta a falar de futebol paraense em um outro tom. Mexe com os bastidores políticos do clube, que já começam a se movimentar. Mexe com o orgulho. E claro, mexe também com o bolso. A discussão sobre o preço dos ingressos é válida. R$ 120 é um valor salgado para a realidade local. Mas o torcedor tem ido. Tem comparecido. E isso mostra o tamanho da empolgação. Ao mesmo tempo, muitos cobram que esse momento fosse aproveitado para impulsionar o programa de sócio-torcedor. Era a chance perfeita. O clube podia ter feito campanhas promocionais, pacotes até o fim do ano, planos acessíveis. Mas travou o sistema. Perdeu uma oportunidade de ouro de fidelizar essa paixão que está transbordando. Porque agora, com o time vencendo, com a torcida junto, era o momento de crescer em tudo, dentro e fora de campo. E tem outro detalhe que pesa. O clube não tem o Mangueirão à disposição. E isso limita muito a arrecadação. Mesmo com o Baenão lotado, a capacidade é menor, o que limita a receita. Então, a diretoria aposta em ingressos mais caros para equilibrar as contas.
É um risco. Pode afastar parte da torcida. Mas se o time continuar vencendo, como venceu o CRB e agora o Operário, é possível que o torcedor abrace ainda mais. Porque a Série A tá logo ali. Dá pra ver a porta. E como disse um dos comentaristas, não é mais sonho. É possibilidade. É cenário real. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O ambiente no clube do Remo parece mais turbulento do que nunca. Após semanas de especulações sobre a possível volta de um antigo jogador, Pedro Rocha, atualmente afastado dos holofotes, resolveu romper o silêncio e acender ainda mais a chama dos rumores. Em entrevista exclusiva e sem papas na língua, o atacante afirmou que ninguém do elenco do time do Remo quer que ele volte, levantando questionamentos sobre a convivência nos bastidores e a atmosfera dentro do vestiário. A declaração de Rocha, inesperada e carregada de intensidade, gerou um verdadeiro burburinho entre torcedores e comentaristas esportivos. A imprensa local não para de repercutir a afirmação, enquanto as redes sociais explodem em especulações. Alguns acreditam que o clima pesado no elenco seria resultado de desentendimentos antigos, enquanto outros apontam para questões mais complexas, envolvendo o relacionamento com a comissão técnica e atitudes fora de campo. Fontes internas, que preferem permanecer no anonimato, sugerem que o comentário de Rocha pode ser apenas a ponta do iceberg. Há rumores de que a resistência à volta do jogador não é unânime, mas suficientemente significativa para causar impacto na decisão da diretoria. O episódio levanta ainda dúvidas sobre a postura do clube diante de atletas que já tiveram passagens conturbadas, e se a direção será capaz de lidar com a pressão tanto interna quanto externa. Enquanto isso, torcedores dividem opiniões. Parte lamenta a situação e defende a reintegração de Rocha, lembrando de momentos marcantes de sua carreira, enquanto outra parcela acredita que a permanência da rejeição do elenco seja necessária para preservar o ambiente de trabalho e a harmonia do time. Com o rumor ganhando força, a expectativa é de que nos próximos dias surjam novos desdobramentos, possivelmente com declarações de colegas de equipe ou da própria diretoria, que ainda não se pronunciou oficialmente. No entanto, uma coisa é certa, a fala de Pedro Rocha colocou o Remo novamente no centro das discussões esportivas, transformando o que antes eram apenas especulações em um verdadeiro cenário de tensão. Resta saber se o clube conseguirá contornar o episódio ou se a resistência interna será determinante para que a tão comentada volta do jogador continue apenas no campo das suposições. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.